Muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entrevidas aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui diariamente, não é de segunda a sábado. O programa Entrevidas acontece segundas, terças, quartas e sextas-feiras ao meio-dia, às quintas-feiras um pouco mais cedo às 11 horas da manhã e de sábado também um pouquinho mais cedo às 11h30 da manhã. Não percam o programa Entrevidas aí com N assuntos diversificados acerca do autoconhecimento, da prosperidade, da espiritualidade. E essa semana, galera, estou muito feliz, muito empolgado aqui com um projeto novo, aliás, associando dois projetos. Um curso inédito que eu vou iniciar na próxima terça-feira, semana que vem, dia 17, Os 5 Sentidos da Vida. Um curso imperdível que está trabalhando, né, todo um autoconhecimento em nível profundo, desbloqueios energéticos, emocionais em níveis profundos mesmo. Estou compartilhando aqui essa semana, né, comecei já desde ontem, vou compartilhar essa semana muito conhecimento acerca, né, de como a nossa personalidade, tema do programa de hoje, como a nossa personalidade ela é formada a partir dos 5 sentidos, né, desde a fase intrauterina, né, e depois durante nossa primeira infância principalmente, e como nós somos determinados por isso e não percebemos, as pessoas não percebem, e às vezes geram doenças e poderiam evitar, geram desequilíbrios diversos emocionais e podem reatividade, posturas traumáticas que geram condutas reativas, vem dessa fase da vida, né? Tudo por quê? Porque você não tem domínio sobre essas grandes, como eu falei agora há pouco no Stories do Instagram, essas grandes portas de entrada do conhecimento do mundo e das pessoas, que são os 5 sentidos, né? Nós não temos apenas 5 sentidos, nós temos, na verdade, se classifica hoje até 26 sentidos, englobando sentidos internos ligados a calor, frio, dor, né, percepções diversas que nós temos, né, no nosso organismo internamente. Mas os 5 sentidos continuam sendo os principais do ponto de vista de cognição, de conhecimento. Cognição é conhecimento acerca do mundo, para você aprender e aprender como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, não é? Só que às vezes você tem impactos negativos, impressões negativas por experiências também traumáticas, negativas, adquiridas, vivenciadas na infância. Então está na hora de nos conhecermos melhor sobre esse tema. Vira e mexe eu trago para vocês conteúdos inéditos, né? Aqui no programa Entrevidas, e é o que eu estou fazendo essa semana, trazendo aí novidade para vocês no programa e no Espaço Entrevidas, que além do curso inédito, imperdível, né, já se prepara aí para estar presente lá comigo semana que vem, terça, dia 17 de março à noite. Além de tudo, é inauguração, o Espaço Entrevidas cresceu, vamos inaugurar um novo salão, um novo espaço lá dentro, chamado Espaço Entrevidas Move, que justamente é o espaço do movimento, é onde nós vamos associar, além do conhecimento que eu transmito no meu trabalho na espiritualidade, na prosperidade, no autoconhecimento, eu agora estou com uma equipe de profissionais, né, que vão desenvolver trabalhos diversos, ativando, trabalhando o corpo. Então, a dança, que eu sempre valorizei muito a dança como forma de autoconhecimento e dentro do ponto de vista terapêutico até, eu vou ter ali cursos de dança de salão, cursos até de esporte, exercícios físicos funcionais, yoga, meditação. Então tem muita coisa bonita para acontecer, né? Uma equipe de profissionais que eu estou selecionando para estarem comigo agora, fazendo o Espaço Entrevidas abarcar toda essa atividade física, que é só o que faltava mesmo para o Entrevidas ficar completíssimo. E agora está, né? Então estou muito feliz aí nessa semana pré-inaugural, né? Daqui uma semana, daqui 8 dias, dia 17, terça da semana que vem, é o dia do início do curso 5 Sentidos da Vida, inédito. Primeira aula já é o dia da inauguração desse espaço, e eu vou ter aí
Depois eu falo mais do curso em si, daqui a pouco eu quero desenvolver o tema do programa com vocês, mas também terei a participação da minha querida amiga, excelente profissional, Carolina Parpinelli, professora de dança, bailarina, coreógrafa, e ela vai me auxiliar conduzindo práticas dinâmicas que envolvem movimento corporal, sensibilização dos 5 sentidos, para sua autocura emocional e física. Vai ser um trabalho muito, muito lindo que vai acontecer a partir da semana que vem. Convido todos vocês a estarem comigo, viu? Vai ter limite de vagas, tem que garantir sua vaga quem quiser participar no curso 5 Sentidos da Vida, tá? Começaremos aí terça-feira da semana que vem. Já já eu falo mais a respeito. Bom, vamos falar hoje então sobre a formação da personalidade a partir dos nossos 5 sentidos. Você vai entender como que nós temos hoje em dia, sabe, seus gostos, suas preferências, o modo que você se relaciona com as pessoas, tudo isso parte do modo que você foi sensibilizado positivo ou negativamente na sua infância através dos 5 sentidos. Então, é extremamente importante que você entenda que você pode ter domínio sobre esses 5 sentidos. As pessoas, elas levam a vida de uma maneira muito passiva, porque elas não são, lógico, né? A maioria não recebe conhecimento, informação de que podem se transformar. Então, a maioria das pessoas vive com uma série de bloqueios, né? Psicológicos que tem a ver com bloqueios sensoriais. São bloqueios que você teve traumáticos ligados aos 5 sentidos, que vão gerando traumas, né, bloqueios no inconsciente e, infelizmente, se você não cuida disso, isso volta para você em forma de neuroses, compulsões e doenças físicas até, né, sem contar o desequilíbrio espiritual que isso também ocasiona. Então hoje eu quero que você entenda um pouco mais desse universo e durante toda essa semana é o assunto principal aqui no programa Entre Vidas. Vamos explorar esse universo dos 5 sentidos e a evolução, tá bom? Quero só, antes de prosseguir, pedir a vocês que estão comigo na internet. Eu estou transmitindo imagens aqui minhas do programa Entrevidas nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista. Estou transmitindo também para a internet. Sempre é transmitido para o site da Rádio Vibe Mundial, o ao vivo, mas tem os meus canais interativos no Facebook e no YouTube. Se puder, vai para lá agora para interagir com comentários, perguntas. Eu vou sentindo vocês minuto a minuto do programa, tá bem? Se puder, vai para lá para o Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, Marcelo com 2 L's, Cotrim com M de Maria no final, ou então, se preferir, entra no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Curte lá, né, e compartilhem, por gentileza, para que mais pessoas saibam que o programa Entrevidas está no ar e está bem legal e vai te agregar, acho que, muitos bons insights aí no seu trabalho, no seu projeto de autoconhecimento e autocura, né? É o que eu quero focar aqui com vocês. Então, veja só, né? Na verdade, nós temos 2 coisas fundamentais que são base da formação da personalidade. Né? Você tem a sensação e você tem a percepção. A sensação, ela abrange, ela abarca a captação das informações, tá? Claro que antes disso você já traz também um pacote genético, né? Você tem uma genética e você tem o meio ambiente, né, que são já natos, né? O teu instinto, por exemplo, todos nós, só para você entender, antes mesmo da percepção e da sensação, já vou explicar, nós temos um instinto. Por exemplo, alguns aromas, alguns cheiros, a humanidade inteira tem mais ou menos a mesma percepção do que é um aroma agradável, um perfume gostoso, ou do que é um cheiro ruim. Um cheiro, por exemplo, de podridão, um cheiro, por exemplo, que dá asco, nojo, porque isso está no instinto nosso já. É uma memória de milhões de anos, desde o tempo que o ser humano vivia nas cavernas. Então, esses registros sensoriais, alguns deles são intuitivos. O medo da escuridão, onde você não tem controle sobre o ambiente, isso está no instinto. Isso nossos ancestrais já vivenciaram esse medo repetitivamente e ele foi transmitido do ponto de vista
genético. Então nós temos alguns medos e tendências que são ligados à nossa sobrevivência até, né? E determinam muitas vezes o como você lida com a sua percepção, com as suas sensações, né? Só que a partir do momento que você, né, tá ali no útero da tua mãe, você começa a ter o desenvolvimento de sensações dos 5 sentidos, que na verdade, os 5 sentidos eles não estão ainda formados, eles estão começando a se formar. Tanto que, para você ter ideia, a visão de um bebê só se completa para ficar perfeita com 1 ano e meio de idade. Né? Um bebê no começo da vida, nos seus primeiros meses, ele vê tudo embaçado, manchado. Ele não vê claramente as coisas, ele vê as cores, ele vê o movimento, mas ele não vê claramente as cores. Então, todos os sentidos ainda estão confusos, não existe uma clareza, né, de detalhes e, obviamente, não existe entendimento lógico, racional para um bebê. É um bichinho ali, né? Só que chega uma fase, né, conforme o bebê vai crescendo, ele vai desenvolvendo a memória e, junto com a memória, ele vai ganhando, a partir do momento que o bebê ele tem uma memória, ele começa a ter aquilo que ele gosta, o que ele não gosta, e ele começa a desenvolver uma personalidade, os seus gostos e desgostos. Então, seus gostos e desgostos vêm a partir da própria memória que o bebê vai adquirindo, das suas experiências ali na sua primeira infância. Né? A partir disso, vêm as coisas mais complexas. Por exemplo, e aí eu quero que você se questione, que você avalie tua infância, que você lembre da tua infância. Quais eram os cheiros agradáveis e desagradáveis? Por exemplo, você pode ter tido uma experiência com comida, né? Para você ali um prato de carne, um prato de peixe, um prato, sei lá o que, de arroz, feijão, poderia ser algo muito gostoso, muito bom, porque era trazido pela tua mãe com um sorriso, com alegria, ou pode ter, aquele cheiro pode ter, para você hoje, ser insuportável, ser um alimento insuportável só pelo olfato. O teu olfato já pode rejeitar uma comida, porque a comida foi oferecida para você de maneira impositiva, sua mãe forçava você a comer, brigava com você, era algo muito estressante. Então, para você hoje, pode ocasionar o cheiro de uma comida pode deixar você irritado. O cheiro de uma comida pode... Aí você fala assim, mas puxa, não tem né, por que ficar irritado por causa do cheiro, mas você tem um registro de infância negativo quanto àquele tipo de percepção. Então, a sensação, é aí que eu queria explicar para vocês. A sensação é o cheiro em si que foi percebido. Agora, que foi captado, melhor dizendo. Mas a percepção é o jeito que esse cheiro, o que ele ganha de significado. Então nós temos isso quanto a imagens. Então imagens que para uma pessoa, o rosto de uma pessoa, para uma criança era algo bom, porque o adulto tratava aquela criança bem. Uma outra criança que ele tratasse mal, né? Por exemplo, às vezes entre irmãos, né? Você tem um deles, né, tinha uma boa relação com o pai era sorridente. A imagem do rosto do pai é agradável. Para outro irmão que era mais desobediente, era mais, sei lá, não era tão controlável, ele, por exemplo, poderia olhar a expressão do pai bravo, sempre repreendendo e ter naquela expressão medo. Hoje, você nem para e presta atenção que você, no teu ambiente de trabalho, em tudo que é lugar, quando vê alguém com aquela expressão, já te altera, te dá um nervoso, te dá uma taquicardia, porque você tem lá no teu inconsciente o registro de que aquela expressão representa perigo, representa a possibilidade de uma punição, que é o que acontecia na tua primeira infância. Então, a imagem do rosto da pessoa te deixa reativo. Então, olha só, uma imagem pode te deixar reativo, um som pode agradar ou pode desagradar, dependendo da experiência relacionada a esse som, ou seja, da percepção, como a sensação é a mesma, não é? Às vezes, por exemplo, você pode ter tido na tua infância, tem um exemplo que eu acho interessante do pássaro, né? Por exemplo, você pode ter tido na tua infância uma sensação de acordar no sítio, você morava no interior, você acordava, ouvia o som dos pássaros e aquilo era alegria, era a hora de brincar. Você saía livremente com seus amiguinhos ali para brincar na terra, no mato, no morro, onde fosse, né? No pé de laranjeira, aí vem aquele cheiro da laranja, vem aquele cheiro da fruta, aquilo tudo agradava você. Agora, por outro lado, então hoje quando você escuta o som de pássaros,
ali às vezes até no teu apartamento aqui em São Paulo, mas vem aquela memória gostosa da infância. Para uma outra criança, que vamos supor que ela viveu numa casa aprisionada, essa criança era muito fechada, ela era muito sozinha, né? Muito triste, o ambiente da casa era triste, a família era triste, e tinha ali um passarinho, por exemplo, naquela época que podia se prender pássaro em gaiola, e essa criança olhava o passarinho na gaiola e via a mesma tristeza que ela sentia. Então ela via o aprisionamento daquele pássaro, o canto do pássaro para essa criança pode ser uma memória ruim, porque ela relaciona com aquela tristeza daquele período da infância em que ela se sentia completamente aprisionada. Você entende que o próprio canto do pássaro, que para uma pessoa hoje pode representar uma sensação boa de liberdade, para outra pode representar aprisionamento. Era o pássaro engaiolado, era o pássaro que alimentava aquela aflição, aquela angústia daquele abandono que você sentia por parte da tua mãe, do teu pai, quando você era criança pequena. Então é isso, essas sensações, elas ficam dentro da gente e você pode não só somatizar doenças, né? Doenças nos olhos, nos ouvidos, na pele, tudo porque você tem os seus 5 sentidos impactados, impressionados de maneira negativa, né? Como pode gerar uma série de compulsões, como eu falei, de doenças psíquicas, né? Então, na verdade, tudo depende do quê? Do significado que é dado. Por isso que é tão importante, aí quem está agora se perguntando, mas e aí, qual é o caminho? O que eu faço para poder me libertar, né, das impressões negativas da infância? É preciso um trabalho de ressignificação dessas memórias. Aí chegamos numa parte muito importante. A memória constitui a nossa individualidade. Desde crianças, né? Foi ali que a individualidade começou a existir, como eu disse, porque através da memória nós temos os registros do que gostamos ou não, das nossas preferências, né? Daquilo que nos faz bem ou não. Por outro lado, é muito individual, é muito particular. O que faz bem para uma pessoa não faz para outra. Um tipo de aroma, um tipo de som. Então, nós somos constituídos de sabores, de aromas, de sons, de imagens, de cores, né? De sensações táteis, de texturas. Nós somos constituídos disso tudo. Nossa personalidade foi totalmente construída com base nesse universo sensorial. Né? Então, o que o ser humano adulto, a grande maioria não sabe a riqueza que tem de possibilidades de resgatar novamente esses seus 5 sentidos, agora de uma maneira positiva, naquilo que talvez não tenha sido um dia. Então, você pode trabalhar seus 5 sentidos hoje de uma maneira a se sentir vivo de novo. Então, meu objetivo com esse projeto, com esse lindo trabalho, que é o curso inédito Os 5 Sentidos da Vida, que eu estou compartilhando com vocês aqui, como sempre faço, uma grande parte do conteúdo desse curso. Começa semana que vem, já eu falo mais sobre, na inauguração do nosso novo espaço lá dentro da Entrevidas, que é o Entrevidas Move, o espaço do movimento, o espaço do corpo, né, para agregar todo o trabalho emocional, energético, espiritual que já acontece lá, numa equipe que agora eu estou formando junto comigo lá ao meu lado, dentro do Entrevidas. Então, é um momento muito importante de expansão, de muita força, de muito amparo, de muita gratidão, né? Estou muito feliz com todo esse momento de crescimento nosso lá, da minha equipe lá do Entrevidas, né? São todos muito amorosos e carinhosos e cuidadores também dessa casa, tem o mesmo sentimento que eu, todo mundo que trabalha comigo. Então, é esse carinho que todo mundo sente como aluno quando chega lá também e faz parte dessa família, a família Entrevidas, né? Então, convido vocês a estarem lá comigo, gente. E assim, nós somos então, só antes de voltar a falar do espaço e do curso, eu quero deixar para vocês então aprofundar um pouquinho. Então, na verdade, você pode ter, por exemplo, sons, né? O som da voz de alguém, uma forma da pessoa, às vezes até um trejeito, uma respiração ofegante, né? Porque tua mãe ali nervosa, ou teu pai respirava de modo ofegante, aquilo te causa ansiedade. Hoje você vê uma pessoa agindo assim no trabalho ou na sua casa, aquilo te causa uma ansiedade que é totalmente reativa. O som da respiração pode te deixar irritado ou então nervoso.
Olha isso, gente, o som de uma respiração, porque você tem uma associação dessa respiração com uma ameaça, um tom ameaçador do teu pai quando você era pequeno. Então, às vezes é o cheiro, às vezes ele fumava, era o cheiro do cigarro. Então, o cheiro do cigarro te atiçava, te dava uma agonia, porque você percebia que ele estava perto e junto, e ele talvez não fosse uma pessoa muito equilibrada, né, e acabava tornando você ali sempre temeroso. O cheiro do cigarro hoje, você fala, nossa, odeio cigarro, né? Mas às vezes você não odeia, você não gostar do cigarro, ok, eu também não gosto de cigarro, mas eu não odeio quem fume cigarro ou lógico, eu evito o cheiro de cigarro, não gosto, acho ruim, mas não tenho essa repugnância que pode ter uma pessoa que associa o cigarro a uma atitude agressiva, a uma violência, entende? Então, sons, odores, como eu falei, texturas, né? Às vezes até a forma das pessoas tocarem em você, eu vou explicar isso no segundo bloco do programa, vamos juntos aqui até 13h, né? Estão curtindo aí? Parece que sim, pelo que eu estou vendo aqui dos comentários de todo mundo no YouTube, no Facebook. Galera, por gentileza, compartilhem a live, né? Tem muita novidade bacana que eu quero que todos conheçam através do programa de hoje, em especial. Compartilhem a live aí nas redes sociais, tá bom? Ajudem a espalhar esse conhecimento e o projeto do Entre Vidas, né? Que com tanto amor eu venho trazendo comigo aí por toda a vida, né? Bom, gente, tem muita coisa para dizer, mas quero fazer o convite para vocês. Que tal participar, hein? Quer participar desse momento de crescimento, de festa e de um curso inédito comigo, Marcelo Cotrim? Terça-feira da semana que vem, dia 17 de março, às 20h30, eu inicio o curso Os 5 Sentidos da Vida. Né? Há muito tempo eu queria realizar esse trabalho. É um curso de 3 meses, ele é intensivo, né? E vou ter a participação da professora de dança, coreógrafa, bailarina Carolina Parpinelli, a Carol Parpinelli, minha querida amiga profissional fantástica, e que vai estar comigo nesse curso para conduzir dinâmicas de grupo, trabalhando movimentos corporais para sensibilização dos 5 sentidos, para cura, para o desbloqueio dos 5 sentidos. Você não tem ideia, né, do quanto você precisa acordar para a vida. A ideia é vamos acordar esses 5 sentidos, e ao acordar os 5 sentidos, você acorda para a vida, você acorda para um recomeço, para um renascimento, para uma nova etapa de crescimento na tua vida. Você vai ver que fantástico que é você redescobrir a si mesmo, sair da inércia. Você está numa inércia por toda a vida, talvez, uma inércia que é aquela passividade, sabe, vai no mesmo ritmo, não muda nada, porque você não para observar como você está condicionado. Você sabe que na vida adulta, as impressões negativas dos nossos 5 sentidos geram preconceito, sabia? Uma série de preconceitos que você tem, que você às vezes nem assume hoje em dia, porque é algo politicamente incorreto, você não assume, mas tem, né? E os teus preconceitos, eles normalmente vêm de percepções da infância. O pessoal está aqui, ó, dando vários feedbacks aqui. A Inês, ó, nossa, tem tanta coisa assim que me irrita. Pois é, a Gi Andrade, olha só acordando, né? Só despertando, ela diz aqui. A Tati Reis, que trabalho lindo. Regiane Bel, para mim o cheiro de cerveja me traz péssimas lembranças, olha só, como é extremamente pessoal. A Eliana Gaspar, Dibi, falta do toque, vou falar do tato daqui a pouco também. Claudemir Nascimento, interessante, pessoas que respiram muito perto de mim me dá uma agonia absurda. Olha só como vocês estão se tocando de coisas aí tão importantes. A Rosana Braco, né, minha aluna, as memórias afetivas que tenho são maravilhosas da infância, rica em brincadeiras, travessuras e broncas por aprontar muito e deixar minha mãe louca. Bolo, pipoca, chocolate quente, cheiro de terra, batata assada no carvão, tudo aqui em São Paulo mesmo, brincávamos sem medo. Abraço, professor querido. Legal, Rosana, aí, ó, o positivo e o negativo dessa história, né? Tudo isso vai sendo impressionante. Sabe essa questão do cheiro de terra é interessante? Por exemplo, a gente pode pegar, às vezes, eu gosto do cheiro de terra, para mim é natureza, é vida, mas tem pessoas que podem ter, às vezes, vindo de uma vida tão pobre, vivia lá no barraco, por exemplo, o cheiro da terra para ela está relacionado à pobreza, à miséria, à dificuldade. Às vezes o cheiro da terra pode incomodar profundamente uma pessoa, causar alergias. Daí vem as alergias que as pessoas não entendem, que vem desse processo psicológico
psicossomático do inconsciente a partir dos problemas sensoriais, de como os seus 5 sentidos foram afetados. Galera, imperdível, convido vocês, vou continuar nesse assunto hoje até 1h e a semana inteira aqui no programa Entrevidas, eu, Marcelo Cotrim, aqui na Rádio Vibe Mundial, e terça que vem, convido você a participar do curso 5 Sentidos da Vida. Vou falar, entre outras coisas, sobre a percepção do mundo através dos 5 sentidos, a cura através dos 5 sentidos, o domínio sobre as memórias e a conexão com os seus sentidos, os 5 sentidos e a nossa energização, como se revitalizar, como ganhar vigor, força, ânimo, através dos 5 sentidos, que você não absorve o que poderia de energia positiva, não aproveita a sensibilização dos sentidos para captação bioenergética. Vou falar sobre os sentidos e a consciência coletiva, como o mundo é formado a partir dos 5 sentidos e como também a mídia muitas vezes manipula as pessoas usando disso dos 5 sentidos para você ficar mais alerta, né? Vou falar só sobre os 5 sentidos e os relacionamentos, a afetividade e sexualidade. Uma sexualidade bem vivenciada precisa ter a total liberdade no uso dos seus 5 sentidos, né? Os 5 sentidos estão presentes num sexo saudável, um sexo prazeroso, intenso, né? Vou falar sobre os 5 sentidos e a evolução e práticas, como eu falei, sensibilizadoras, com movimentos corporais extraídos da dança. Por isso, eu, Marcelo Cotrim, terei a rica participação da bailarina, coreógrafa e professora de dança, Carol Parpinelli. Gente, vai lotar essa egrégora aí. Quer participar? Vai no site agora, tem desconto o curso, está bem justo, bem acessível o valor, tem parcelamento pelo PagSeguro no site, até 12 vezes, ou parcelamento presencial promocional até 6 vezes sem acréscimo, viu? Então o site é o entrevidas.com.br, anota aí, entrevidas.com.br, ou você liga agora ou manda mensagem de WhatsApp agora e já deixa a reserva de vaga por telefone ou por WhatsApp, tá bom? Por telefone é o 011 3868 4624, 011 3868 4624, ou então manda WhatsApp, dá para tirar dúvidas e já deixar a reserva de vaga por WhatsApp. O WhatsApp é o 011 96385 2828. E terça-feira, além de tudo, do curso inédito, é a inauguração do Espaço Entrevidas Move. Então, estou super feliz, venha participar desse momento especial lá no Entrevidas. Bom, chegou o momento do intervalo aqui na Rádio Vibe Mundial, vou passar para o André, e nesses minutinhos eu vou interagir, ler comentários, responder perguntas de vocês aqui na internet, na fanpage Marcelo Cotrim, no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Quem puder vai para lá e já já eu volto aqui na FM Vibe Mundial. É isso aí, meu povo. Tô eu aqui, Marcelo Cotrim, de volta com vocês para a segunda meia hora, segundo bloco do programa Entrevidas aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Semana inteirinha com vocês aqui de segunda a sábado e num tema fascinante hoje, trazendo para vocês uma parte do conteúdo de um projeto novo, um curso inédito que eu vou realizar a partir da semana que vem, dia 17 agora de março, os 5 sentidos da vida. Um curso que vai dar literalmente sentido à tua vida a partir de uma cura profunda, né, do inconsciente, ativando, purificando os seus 5 sentidos, sensibilizando eles para você, né, como eu disse no primeiro bloco do programa, é para você acordar, vamos acordar os 5 sentidos, para você acordar literalmente para uma nova etapa de vida, né, com maior felicidade, aproveitando o mundo de uma nova forma. Então precisamos, na verdade, acordar o corpo nosso, né? Para termos presença na vida. Porque o que acontece é o seguinte, se você está preso ao passado, qualquer sensação vira gatilho emocional. Qualquer sensação, uma música que você escuta, que rememora a infância, o tom de voz de uma pessoa, como eu falava aqui, não é? Qualquer coisa pode remeter você a uma sensação negativa e você não percebe, porque nem sempre é uma fala, é uma coisa bem construída, nem sempre porque aí fica mais fácil você falar, não gosto do que foi dito, não concordo com essa ideia. Aí é o teu pensamento, mas a questão é que não é o pensamento, a questão é que antes do pensamento, seu corpo, biologicamente falando, ele tem 5 portas de entrada de conhecimento, de sensações que atingem diretamente o inconsciente,
que são os 5 sentidos. E você tem registros que tornam seus 5 sentidos hoje, digamos assim, tendenciosos, porque a informação chega do jeito que ela é, mas você tem uma percepção já carregada de um trauma, de uma experiência negativa do passado. Então, na verdade, você tem, olha aqui, ó, por exemplo, a Luciane Santos comenta, dos exemplos que eu estava dando, o rosto amarrado de uma pessoa com o rosto muito fechado, amarrado, me passa a sensação de desgosto da vida. Então, a expressão de uma pessoa, o visual para você é tão marcante, né? E claro que pela personalidade, você pode ser mais visual, né? Ou seja, o pensamento, a pessoa mais visual, para você entender, é aquela pessoa que tem no pensamento, o visual é muito o símbolo, né? O que é visto é muito simbólico. Já o que é, por exemplo, olfativo, já está muito ligado a percepções mais intuitivas, né? O que é auditivo também pega muito lá do intuitivo. Pode pegar o racional quando vem uma construção de uma ideia, mas quando são sons, como eu falei aqui, até mesmo às vezes o modo de uma pessoa respirar pode ser um gatilho de uma memória emotiva, de uma memória afetiva sua, que não é positiva, talvez, não é? Então tudo isso pode atrapalhar muito você nos relacionamentos, porque você precisa se purificar, precisa se curar dessas impressões negativas do passado. Nós temos, através dos 5 sentidos, receptores, né? Células receptivas, químicas, luminosas, mecânicas, sonoras, tudo isso eu vou explicar para vocês, né? Então você tem 5 sentidos, e todos esses 5 sentidos, eles funcionam através de 2 fatores fundamentais, o espaço e o tempo. Então tudo acontece dentro do espaço e do tempo. Então essas são as ferramentas da evolução, 5 sentidos, mais o espaço-tempo, compondo 7 fatores para nosso aprendizado. Só que em cima disso vem as percepções afetivas, né? Como nós pudemos já ter sido impressionados positiva ou negativamente. Como eu dei exemplo, às vezes é um sabor, é uma comida que te atiça uma coisa ruim ou uma coisa muito boa. Às vezes é o contato, é o tato. Por exemplo, você pode ter tido, né, alguém, quando você era um bebê, você estava ali chorando, alguém pegou você no colo, por exemplo, e chacoalhou você e brigou com você. Sabe aquele comportamento estúpido, agressivo, né, inaceitável, mas que existe muito, infelizmente? De agressão de pai ou mãe com uma criança pequena, que obviamente não tem entendimento do que está acontecendo. Então a criança entende que o toque, o abraço, alguém que pegue no braço dela, a sensação que ela tem é de raiva e medo. Já uma outra criança que está chorando ali, e aí vem, por exemplo, um adulto, o pai, né? Pega ela, mas brinca com ela, balança, sorri, faz uma brincadeira, faz a criança distraída do que deixava ela triste ou com dor, sei lá eu o quê, que a fazia chorar. E aí ela começa a dar gargalhadas, e aí aquele toque do pai, mesmo sendo forte, ele é uma sensação de pressão, mas uma sensação boa. É aquela pessoa que se alguém tocar nela, ela olha para o lado com segurança. Ela não tem medo de quem toca nela. Ela não tem nenhum tipo de rejeição ao toque. Estão compreendendo? Então, na verdade, tem muita coisa nisso, gente. O quanto você se libera, você se entrega na sexualidade ou não. Isso tem muito a ver com o toque na infância, né? Muitas vezes até a sexualidade pode ser altamente curativa também das pessoas que tiveram muito problema com toque na infância, porque o toque, a pele, a parte tátil, ela é desenvolvida, é a primeira a ser desenvolvida ainda no útero. A percepção de calor, ambiente, da água, do líquido amniótico envolvendo você no útero, tudo isso traz sensações que você busca hoje em dia ainda, né? Quando você busca, por exemplo, aquela sensação gostosa, a maciez, né? Você quer estar numa cama à noite, uma noite fria, você quer estar numa cama confortável, quentinha, macia, você busca aquela sensação de conforto, do calor do útero, que é tão forte que até hoje impressiona você e você nem percebe que você está reproduzindo. Por que é tão gostoso o abraço de alguém, para quem não tem nenhum trauma maior? Porque o abraço é o calor, o toque, o contato que remete o útero, que remete o abraço, o colo da mãe na amamentação, né? Se você teve isso de modo saudável, né? Se você teve a oportunidade de vivenciar isso de modo saudável. Então, realmente, essas impressões, a Ariane Mello está me perguntando aqui no YouTube, então criamos impressões que podem estar cheias de preconceitos, né?
Perfeito, Ariane, sacou direitinho, é isso mesmo. Os seus preconceitos, né, que você fala que são os seus gostos e desgostos, né, ao que eu desgosto, o que eu não gosto nas pessoas, tá permeadíssimo de impressões traumáticas ligadas aos seus 5 sentidos. A boa notícia, nós podemos sensibilizar os seus 5 sentidos de novo, com técnicas, com dinâmicas, com autoconhecimento, com estudo, né? Você pode sensibilizar, curar, você pode trabalhar esses 5 sentidos agora de uma outra forma saudável, porque a grande maioria dos adultos, eu ia falar isso, acabei mudando no primeiro bloco o tópico de assunto, eu vou voltar. Na verdade, você pode ter, a maioria dos adultos não cuida dos seus 5 sentidos, trata os sentidos apenas como uma forma de ganhar conhecimento, poder e se proteger do mundo. Ah, eu estou escutando um barulho aqui, deixa eu me proteger. Às vezes busca um prazer, né? O prazer de uma comida é muito comum, o paladar é muito usado, daí porque as pessoas acabam ficando às vezes até obesas, porque usam como compulsão, canalizam toda a busca do prazer na comida, ao invés de buscar o prazer em outros setores da vida, em todos os 5 sentidos da vida. Então não busca o prazer em amplos, literalmente em amplo sentido, em amplos sentidos. Então fica preso a um único sentido compulsivamente. Então fica compulsível, por exemplo, pela comida, ou fica compulsivo pelo erotismo. Então fica buscando o tempo inteiro, se não por uma pornografia, que já é um processo mais doentio, mesmo que seja através do dia a dia, só olha as pessoas sexualmente. Isso é um tipo de mania, e é uma mania que vem como uma forma de desencadear todo um bloqueio emocional da tua infância aí. Então, na verdade, nós somos totalmente guiados pelos 5 sentidos, e tem pessoas que sabem disso, né, e usam isso na mídia, nas propagandas, no marketing, para manipular e vender de modo antiético. Porque estimular os 5 sentidos, ok, isso é natural, nós vamos nos conhecer e trocar informação por aí. Não tem como não ser assim. Você está me ouvindo agora, você está captando sonoramente, né, a minha voz. Quem está assistindo na internet, no Facebook, no YouTube, o programa Entrevidas aqui comigo, Marcelo Cotrim, está sendo estimulado também visualmente pela minha expressão facial, né, e aí pega mais detalhes do que eu estou passando, os meus gestos aqui você consegue ver, né, a minha camiseta, né, que o pessoal curtiu. Então, na verdade, tudo isso, o ambiente da rádio, do estúdio aqui, né, que é um ambiente que eu utilizo como sala de aula, na verdade, eu estou aqui como professor. Então, tudo isso estimula. Porém, né, o que acontece? Tem pessoas que manipulam, então abusam disso para seduzir. Por isso que tem todo um estudo, às vezes, de manipulação. E eu vou falar sobre isso no curso também. Você vai entender muito de como o mundo foi constituído a partir dos 5 sentidos e como algumas pessoas manipulam os 5 sentidos de modo coletivo para vender mais e manipular. E aí vem a propaganda enganosa, né? Infelizmente, a falta de ética de muita gente em todas as áreas. Não estou falando especificamente de uma ou de outra, não. Cidinha Silva comentando aqui no Facebook: nossa, MC, não fazia ideia, gratidão. Pois é isso que eu quero, despertar vocês para isso mesmo. Thelma Moraes, olá Marcelo. Ela comenta aqui: sei bem que isso é verdade, mas preciso de café que tem açúcar para sentir um prazer que eu não entendo. Isso é compulsivo. Muito café que parece um chá. Pois é, tem alguma coisa da tua infância aí. Às vezes não é nem o beber café, mas é o cheiro do café, que vinha vinculado a algum tipo de cuidado, de tratamento. Toda hora que você se sente carente, com medo, né, sozinha, provavelmente remete à busca, por exemplo, do cheiro de café que sua avó fazia, seu avô fazia, e trazia uma sensação de segurança, de proteção. Olha que interessante. Então cria-se aí um gatilho emocional positivo do café, só que para você virou uma mania, tá compulsivo, porque você está canalizando tudo nesse aspecto, você não está distribuindo em outros aspectos, né? E não está equilibrando as coisas aí. Então, é muito autoconhecimento, na verdade, né? A Luciane Santos dizendo aqui: nossa, MC, como é profundo para ser analisado esses sentidos. Fico admirada como temos que nos autoconhecer. Pois é, galera. É isso aí. Pessoal agradecendo também aqui, fazendo comentários. A Mirtes Simone Boldorina aqui no Facebook, ela comenta: o cheiro de terra molhada é maravilhoso para mim, sinto felicidade. Aí, você deve ter tido uma infância
gostosa em contato com a terra, e isso criou para você um vínculo positivo, né? Clécia Moura, aqui também no YouTube, ela comenta: cada live é um despertar, gratidão, ser de luz. Agradeço o carinho, que bacana. Rosângela Casemiro também comenta: emocionante essa aula. Eu acho muito interessante tudo que a gente aprende aqui. Que bacana, turma. E olha só, antes de prosseguir, quero aprofundar aqui o convite para vocês. Olha só, estava dizendo aqui no primeiro bloco do programa, para quem não pegou, eu estou muito feliz essa semana por 2 acontecimentos que vão ocorrer no mesmo momento. Terça-feira da semana que vem, dia 17 de março de 2020, eu, Marcelo Cotrim, inicio um curso inédito chamado 5 Sentidos da Vida. Só que esse curso inédito ele vai casar com o dia de inauguração de um espaço maior, de uma expansão do espaço Entre Vidas. Temos mais um salão lá agora, onde eu vou ter comigo uma equipe de profissionais que trabalham o corpo, o movimento do corpo. Porque eu sempre dei nas minhas práticas muitas atividades que envolviam o corpo, né? Sempre fiz isso de modo terapêutico e dentro também da espiritualidade, por saber a importância da sensibilização, da autocura dos nossos sentidos e parasentidos também, dentro da paranormalidade. Só que eu sempre quis agregar também algumas atividades como a dança, né? Isso vai acontecer. Esse curso, eu já trago a primeira profissional que estará comigo no Espaço Entre Vidas Move, o nome desse novo setor dentro do Entre Vidas, né, onde você vai ter ali aulas de dança de salão, de outros formatos, inclusive de dança também, yoga, meditação, trabalho físico funcional também. Então vai ser um espaço para o movimento, né, para trabalhar o corpo e o movimento, agregando a tudo que eu já ensino lá, eu, Marcelo Cotrim, com os meus cursos e workshops. Então vai ser a inauguração do Espaço Entre Vidas Move, na terça que vem. No primeiro dia de aula, eu com a primeira profissional que vai estar comigo, que é a Carolina Parpinelli, professora de dança, coreógrafa, bailarina, minha grande amiga Carol Parpinelli, que vai estar comigo me ajudando a conduzir a parte prática desse curso, tá bem? Então, nesse curso, eu vou ensinar sobre a percepção do mundo através dos 5 sentidos, a cura através dos 5 sentidos, o domínio sobre as memórias e a conexão com os nossos sentidos. Vou falar sobre os 5 sentidos e a nossa energização, a metafísica do pentagrama no que diz respeito aos 5 sentidos, que é um símbolo, né? Um dos símbolos do pentagrama é relacionado aos nossos 5 sentidos. Os sentidos e a consciência coletiva. Vou explicar aquela parte de como a sociedade foi formada a partir dos 5 sentidos e como que ainda há muita manipulação em todos os campos, em toda a área existe muito comércio em cima da manipulação das pessoas pelos 5 sentidos, e você é pego por isso sem perceber. Me pediram um exemplo aqui no YouTube, eu vou dar um exemplo. Sabe quando você vê, por exemplo, uma propaganda de carro, de veículo, né? E aí você tem uma associação da propaganda, são associações emotivas. Então, um relaciona, por exemplo, o carro com uma freada muito precisa, mostrando bem o pneu do carro. Aquilo mostra, o que estimula aquilo em você? A sensação de segurança, a sensação de... Por quê? Porque as pessoas têm muito medo de morrer no trânsito, medo de... Então, mostrar a segurança de um carro também é, muitas vezes, do modo que é ensinado, do modo que é mostrado, conforme é mostrado, pode exaltar demais o medo das pessoas, e você nem percebe. Quando exalta demais o airbag, exalta demais a freada, exalta demais... É um exemplo, claro que não é só isso. Em outras propagandas podemos ver o carro associado com a pessoa ser muito atraente, né? O cara atraindo todas as mulheres na rua pelo carro que ele tem, associando a riqueza e o charme que o carro tem com o charme que a pessoa deveria ter. Vocês entendem? Então, na verdade, você tem uma associação manipuladora, não é? Dentro dessa concepção. Olha, é um curso que vai te dar muita inteligência emocional. Aliás, não só o curso, como o programa de hoje, acho que já está te dando toques, insights legais, né? E pode ter certeza que essa semana inteira você fica aqui ligado no programa Entre Vidas, que eu vou dar muita dica bacana sobre a questão dos 5 sentidos na evolução, na autocura, na prosperidade, em todos os aspectos da vida. Bom, quer participar do curso? Matricule-se. Gente, tem limite de vagas, a tendência é lotar esse curso, e para você poder se matricular, você tem 3 formas de fazer isso. Uma é entrar no site agora, anota aí,
é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link Agenda e lá você reserva a sua vaga. O curso está com desconto, está acessível, valor super justo e com parcelamento fica super acessível o valor mensal também. Então, matricule-se lá no site, é o jeito mais simples. Se quiser parcelar até 6 vezes sem acréscimo, aí é pessoalmente. Para isso, você liga agora, telefona ou manda o WhatsApp agora e deixa a reserva de vaga. Aí você chega, durante a semana passa lá, ou no próprio dia, chega mais cedo e faz a sua matrícula, tá bem? Dando certeza, em confiança, reservamos sua vaga. Anote aí os telefones. Ligue no 011 3868 4624, 3868-4624 ou manda mensagem de WhatsApp para 011 96385-2828, 011 96385-2828. A Viviane Belangero, aqui minha aluna no Facebook, comentando, já estou conectada a essa egrégora antes de iniciar o curso. Gratidão, Marcelo. Vocês vão ver que vai ser inesquecível esse projeto, esse trabalho. Um momento de muita prosperidade, muita festa, muita alegria, muita cura, e vocês vão aprender muito sobre si mesmos, né? Como eu falei, nós somos totalmente formados por isso, desde do período intrauterino, né? Nosso olfato, nosso paladar, todos os nossos sentidos constituíram o sujeito, a individualidade de cada um de nós. Então, conhecer o que aconteceu com você, entender por que hoje você tem traumas e preconceitos baseados nisso e poder ressignificar. A Tati Reis fez um comentário aqui no intervalo que eu ia reproduzir aqui no rádio, bem interessante, que ela tinha horror a um cheiro de arruda, porque ela vinha de uma família religiosa e a mãe dela dizia que a avó, que era benzedeira e mexia com a arruda, fazia coisas ruins. E ela aprendeu dentro do Espaço Entrevidas a arruda como uma erva do bem, né? Que ajuda na limpeza e tudo mais. E o cheiro da arruda hoje para ela é agradável. Eu já vi alunos meus, galera, nesses anos, curarem-se totalmente de alergias graves a alimentos, até camarão, que é tão tradicional se falar em alergia a camarão e outros alimentos, porque a pessoa identifica o ponto do bloqueio emocional dela, né? E aí, na verdade, isso se estende a outras coisas de comportamento, que vai muito além do alimento específico ou do cheiro específico, do aroma específico de um alimento, tá bom? Turma, o programa voou, né? Muita coisa nova para explicar, para contar. Então, eu vou aqui encerrando o programa Entrevidas de hoje, lembrando vocês, então, né, que vocês têm um convite aí marcado de estar comigo terça que vem, dia 17, no curso 5 Sentidos da Vida, com a inauguração do Espaço Entrevidas Move, né? Liga lá para saber mais, 3868-4624. Vou terminando, fiquem com Deus, grande abraço a todos vocês e até amanhã, ao meio-dia, aqui na Vibe Mundial FM.